Afinal, eu como reikiano, como terapeuta, eu posso ou não tratar um parente próximo ou um cônjuge? Respondendo para os nossos alunos do método Onron, que é um tema do método Onron, né? Respondendo para os nossos alunos de uma maneira geral e respondendo também para quem não é aluno, né? E é reikiano e é terapeuta. Eu não vou responder para você se você pode ou não, se você deve ou não, se é proibido ou não. Eu vou colocar para você alguns fundamentos, né? Alguns questionamentos, e você decide, tá? Se você acha que é arriscado ou não, se você acha que é algo simples a ser feito, né? Então, a primeira coisa que é legal, né, de se pensar você já viu algum psicólogo tratando do próprio filho? Ou tratando da mãe, do pai, tratando do marido, da esposa? Você já viu algum cirurgião fazendo cirurgia num filho, né? Esposa, marido, cônjuge, pai, irmão? Já viu isso? Por que não dá para fazer? Por que eles não fazem isso? Primeira coisa, emoção. O laço emocional, né? Todo cirurgião sabe que se ele tiver na cirurgia der alguma zebra e o paciente dele ali, né, pai, mãe, irmão, seja quem for, muito ligado, até amigo, né, se é amigo, muito amigo mesmo, cirurgião não faz. Por quê? Porque se der zebra e a pessoa tiver lá uma parada cardíaca, tiver uma parada respiratória, tiver uma hemorragia muito forte, por causa da emoção, ele não vai conseguir agir da mesma maneira, ele não vai seguir os mesmos critérios que ele seguiria com o paciente normal. Então, ele não vai conseguir ser o cirurgião que ele precisa ser naquele momento. O psicólogo, a mesma coisa, o psiquiatra, a mesma coisa, né? E por que não o terapeuta? Será que você, como terapeuta holístico, você consegue mesmo fazer uma avaliação sobre o que a pessoa está precisando? Isso é uma coisa que eu falo, gente, desde que eu dava aula na escola holística. Isso há, sei lá, 10 anos atrás, não, mais, 15 anos atrás, né? Eu sempre falava isso. Você não vai conseguir fazer uma avaliação, você vai fazer uma pré-avaliação, porque você já acredita que conhece aquela pessoa, mas não conhece. Nenhum familiar conhece o outro. Pode falar, não, eu conheço meu irmão, eu conheço meu pai, eu conheço minha mãe. Não conhece. Não conhece, porque as pessoas não se mostram dessa maneira. É muito diferente quando você vai para uma terapia, você conversando com um terapeuta ou você conversando com um familiar, né? Ou cônjuge, namorado, que fim. Tá? Então, já é a primeira questão. Então, você tem o emocional, que já vai te atrapalhar, né? E você tem também a questão do julgamento. Você não vai conseguir fazer uma avaliação correta do que aquela pessoa precisa. Tá? Outra questão que existe também. Quando você tem um familiar, né, um familiar direto, você compartilha com essa pessoa o mesmo DNA. Você compartilha com essa pessoa a mesma ancestralidade. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa tem registros muito parecidos com os seus, né? Tem broncas muito parecidas com as suas. Então, no momento em que você começa a abrir determinados registros tratando aquela pessoa, você vai abrir, na verdade, registros seus. E como vocês têm um vínculo
direto, vocês estão ligados como num fio, né? Tudo que acontece naquela pessoa vai refletir em você, porque você tem ressonância com aquilo. E sem contar que você tem o mesmo histórico ancestral. Agora, cada indivíduo tem a sua vida, cada indivíduo tem a sua história, né? As pessoas da mesma família dividem, compartilham uma história ancestral, porém, cada indivíduo tem a sua própria história. Então, muitas vezes não, é só você olhar na tua família, né? Ver que você seguiu um caminho e os teus irmãos seguiram outros caminhos. Então, por causa disso, você vai ter resultados diferentes do que os teus irmãos tiveram, né? Melhores ou piores, não sei, mas você vai ter resultados diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes. Então, de repente, você pula algumas etapas de acordo com a tua experiência de vida que os teus irmãos não pularam. E aí, eles precisam passar por determinadas situações que você não precisa mais passar. Ou porque você, por causa dos caminhos que você resolveu trilhar, você não precisaria passar por determinadas situações que eles precisam passar. E aí, no momento que você começa a tratar de coração, né? Começa a tratar aquela pessoa, você abre determinados registros. E aí você abre registros que você não precisava ter aberto. O que vai acontecer? Automaticamente abre em você. E você se conecta mais forte ainda com aquela pessoa e com o problema dela. Se esse teu irmão, esse teu parente, né? Ou melhor, se vocês compartilharem uma maldição de família, por exemplo, a coisa fica ainda pior. Porque como é que você, que já está com um problema grande, vai conseguir tratar da pessoa que está também com outro problema, né? É o roto falando rasgado, né? Não era assim que falava? Então isso vai fazer o quê? Vai potencializar o problema. Vai piorar a situação. Se aquela pessoa, se não é uma maldição de família, mas aquele teu irmão tem uma magia nas costas, tem lá uma bronca de alguém, mandou lá a demanda para ele, né? E vai você com todo o coração querer tratar. O que vai acontecer? Você vai trazer o problema para você. Porque vocês compartilham da mesma ancestralidade, do mesmo DNA, da mesma energia. E ainda por cima, tem o problema da emoção. Você vai querer fazer de tudo para ajudar esse familiar. E aí você entra na armadilha através da emoção. Porque quando você tem algum sentimento em relação a outra pessoa, nesse nível, né, familiar e de cônjuge, não tem mercaba de proteção que feche o teu campo. Não tem símbolo, não tem nada, não tem nenhum tipo de proteção que vai isolar você daquela pessoa, porque você compartilha um sentimento com ela. E no momento que você compartilha um sentimento com ela, você abre o teu coração, você abre o teu chakra do cardíaco. E aí não tem mercaba que consiga barrar. Então você está vulnerável. Isso pode ser armadilha. Se você é um terapeuta que trabalha muito com isso, você tem na espiritualidade, né, inimigos. Por quê? Porque você tirou o obsessor de muita gente, você quebrou magia de muita gente, você ajudou muita gente. Então, no meio astral, você está marcado. E eles vão tentar jogar armadilha para você. E qual que é o teu ponto fraco? O teu familiar. Ah, e o teu pet também. Né? O teu pet também. Então, existem armadilhas que são colocadas, tá, para a gente cair, principalmente quando a gente está vulnerável. Com o teu cônjuge, você não tem um laço de DNA, você não compartilha a mesma ancestralidade, mas você tem um vínculo sexual, você tem um vínculo amoroso. E da mesma maneira, você não vai conseguir agir de maneira neutra com essa pessoa. Se você for tratar do teu cônjuge, né,
e você descobrir lá que alguém mandou magia para ele ou para ela, como que você vai agir? Você vai conseguir ser neutro e falar, não, que seja feito o que tem que ser feito? Ou você vai querer uma resolução? Ou você vai querer ir para cima e resolver o problema? Tá? Então, a questão não é, se é proibido ou se não é proibido. Tá? Se você deve ou não tratar do teu familiar. No meu trabalho, né, eu como professor, eu nunca impus nada, eu não imponho nada para os alunos. Não, você não pode fazer isso, você é proibido fazer isso. Mas de jeito nenhum. Eu explico. E eu falo muito claramente, como eu estou falando aqui claramente para você. Não acredita no que eu falo? Beleza, então faça, experimenta. Veja se eu estou certo ou não. É simples, tá? Não existe, no meio energético, no meio espiritual, né? Não tem muito proibido, né? Tem, mas é porque é mais fácil proibir do que explicar, tá? E eu não sigo nessa mesma linha. Eu explico, eu falo. Olha, se você fizer tal coisa, vai acontecer isso, como eu estou fazendo agora, tá? E fica para você decidir se você quer experimentar isso ou não, né? Agora, eu não estou falando, sabe, aquela dorzinha, ai mãe, tal, que estou com uma dorzinha aqui, faz um reiki para aliviar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de tratamento mesmo. Agora, presta atenção, às vezes aquela dorzinha que a pessoa está recebendo, ela está sentindo ali, principalmente dorzinha nas costas, na nuca, dor de cabeça, né? Isso pode ser resultado de demanda ou de carga. Quando a gente pega a carga de alguém, né, vai em algum lugar, ou enfim, geralmente a gente tem dor nas escápulas, né, nos humerais, ou tem dor de cabeça, algumas pessoas. Né? Então, cuidado, às vezes não é uma dorzinha, às vezes é uma demanda, e você vai pôr a mão ali e você pode ter uma surpresa, tá? Então, assim, tem tratamentos e tem tratamentos, né? Então, aquela coisinha corriqueira, sabe? Ah, vou fazer um reikizinho aqui só sei lá, para você dormir, ou para aliviar, ou para, sei lá, alguma coisa, tudo bem. Mas você precisa entender que existem muitas coisas aí ao redor, né, que podem te trazer algum problema. Entende? Então, percebe? Não é uma proibição. Não tem como proibir. Agora, eu estou falando que é um problema emocional, né? Então, vamos lá. Se você perguntar para um estelar a respeito disso, o que você acha que o estelar vai falar para você? Se você conhece estelar, se você conhece assuntos estelar, você sabe que nenhum estelar tem emoção. Porque eles não têm esse corpo emocional. Porque eles não estão na mesma dimensão. Né? O estelar, ele está lá, sei lá, 7, 8. Se tiver acima de 9D... como é o caso de muitos mestres, aí complica mais, porque ele está fora da barreira de frequência, então não tem como ter sentimento, não sabe o que é amar, o que é tristeza, o que é dor de cotovelo, não sabe. Né? Então talvez ele não consiga analisar por esse prisma da emoção. Então, o ideal é passar informação para você, para que você crie o seu conceito. Tá? Então, tratar familiares, né, tem sim os seus riscos. Agora, compete a você querer assumir esses riscos ou não. Não tem proibição. Às vezes você pode até ajudar, né, tratar ali uma dor, um negocinho, uma coisa, e ficar tudo bem, não acontecer nada para você, não acontecer nada para outra pessoa.
mas às vezes pode dar zebra. E aí? Tá? Então, olha, pensa bem só, né? Analisa. Veja primeiro se o que eu estou falando tem algum fundamento, se é tudo besteira, tá? E faça os testes, vai fazendo, tá bom? Eu conheço pessoas que falam para mim que, não, eu trato da minha esposa já há tantos anos, não acontece nada. Tudo bem? Quem sou eu para, né? Eu não estou aqui impondo nada. Eu estou aqui explicando os fundamentos das coisas, tá? Se bobear, nem pai de santo faz determinados trabalhos para filhos consanguíneos, tá? Filhos de sangue mesmo, não a filhos do Ilê, né? Mas filhos ou esposa, ou, né, cônjuge, etc. Eu acho que nem pai de santo faz isso, porque ele não vai conseguir ser tão neutro quanto, ser imparcial, né, quanto precisa. Tá bom? Eu espero que tenha clareado mais, né, explicado mais e tirado melhor essa dúvida aí, tá bom? Se continuar com dúvida, manda pra gente e a gente responde para você. Até a próxima!